Eles vão fazer a interpretação por completo. Tá. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à roda de conversa do 19º e Festival de Dança. Eu sou a Letícia Coralina, integrante da equipe de curadoria desse evento, e vou fazer agora a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele mais clara, tom avermelhado. Tenho cabelos ondulados castanhos, olhos castanhos. Estou usando uma faixa na cabeça, brincos de flores e uma camisa, uma camisa de botão amarela. Ao meu fundo, uma parede de madeira. Bom, o iFestival Dança é um evento semestral, organizado por discentes e docentes do curso de licenciatura em dança, do IFB. É um projeto de extensão de ação contínua do Campus Brasília, desde 2012, que tem como objetivo fomentar a arte e a cultura, integrando assim a comunidade. A 19ª edição tem como tema Resistência e Dança no DF, buscando valorizar e aproximar a comunidade dos profissionais da dança do DF, apresentando alguns dos espaços culturais locais, grupos artísticos e suas vivências, com foco em questionar as formas de manutenção desse fazer artístico. Nessa tarde, teremos a roda de conversa Políticas Públicas, Território e Cultura no DF, com os convidados Rayane Soares, Tico Magalhães e Alain Mariano, trazendo suas experiências como coordenadores de programas e espaços culturais do DF. Eu passo agora a minha fala à minha colega Saine Martins, que também fará a mediação desta conversa. Olá, boa tarde. Sou a Saine Martins, integrante da equipe de curadoria do evento. Farei minha audiodescrição. Sou parda, tenho cabelo preto, longo, meus olhos é castanho médio, estou vestindo uma blusa branca, estou sentada em uma cadeira cinza e ao fundo uma parede branca lisa. A atividade de hoje está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV do IFB, com a audiodescrição intérpretes de Libras, Paloma Franco e Bruna Alencar. O apoio do técnico de áudio e vídeo da TV do IFB, Alexandre Garcia, e da servidora da DICOM, Bélgica Dantas. Aproveito para informar ao público que está nos assistindo que o link da descrição está fixado no chat para oferecer o certificado de participação. É importante também clicar no menu Programação para se inscrever, na atividade e no menu Transmissão online, para se credenciar na transmissão. Há um vídeo tutorial disponível para orientar o procedimento e membros da comissão organizadora estarão disponíveis no chat para esclarecer possíveis dúvidas ou dificuldades. O chat também poderá ser utilizado para enviar comentários e perguntas aos convidados.
Daremos início agora à apresentação dos nossos convidados de hoje. Começando pela Rayane Soares. Rayane Soares é pedagoga, especialista em gestão de projeto, produtora cultural, integrante da equipe da Rede Urbana de Ações Socioculturais, RUAS, onde vem atuando pelo asseguramento dos direitos da juventude periférica. É coordenadora do programa Jovem de Expressão e curadora da Galeria Risofloras, localizado na Ceilândia, DF. Tico Magalhães, nosso segundo convidado. Tico Magalhães é nascido em Recife, tem como formação artística o teatro popular e a música tradicional. Em 2004, criou em Brasília o grupo Seu Estrelo. E em 2014, fundou o Centro Tradicional de Invenção Cultural, uma escola onde transmite todos os ensinamentos de seus mestres populares e as práticas de sua inovadora brincadeira. Vou apresentar o nosso terceiro convidado, Alan Mariano. Alan Mariano é coordenador da Associação Imaginário Cultural, artista da dança e licenciando em dança pelo IFB. Os principais projetos desenvolvidos pelo Imaginário são o Eixo Imaginário, Arte Fora do Plano, Circuito Brasília Junina 2018 e Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Passarei a fala agora para a Rayane contar um pouco sobre o programa Jovem de Expressão, para o nosso público e para todo mundo que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda e não se esqueça de fazer a sua audiodescrição. Passo a palavra para a Rayane. Olá, boa tarde, eu sou a Rayane Soares, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,56 m, sou uma mulher negra, de pele retinta. Atualmente eu estou com o cabelo preto, com trancinha. Estou sentada em uma cadeira cinza com fundo cinza. Estou usando um colar vermelho e uma xuxinha vermelha amarrando o meu cabelo. Falar um pouquinho sobre o Jovem de Expressão. O Jovem de Expressão ele surgiu em 2007. Ele surgiu a partir de uma pesquisa que foi realizada em relação à violência urbana na juventude no DF. E aí, com o resultado dessa pesquisa, viu como era alarmante a questão da situação de violência urbana, que os jovens, principalmente o jovem negro, estavam no alvo, né, naquele período, e esse índice era mais alarmante ainda na Ceilândia. Então, o projeto surge a partir de uma pesquisa que foi feita em relação a isso, com a ideia de trazer ações para essa juventude tão alvo do sistema, né? Então, o projeto ele surge a partir da pesquisa e vem tomando corpo no decorrer dos anos, porque a gente entende que trabalha com juventudes, e essa juventude, elas sempre estão mudando, os quereres estão mudando, os perfis estão mudando, e a gente tem de mudar junto, né? Porque já que é para a juventude. Inclusive, o projeto ele é feito também por jovens que já passaram pelo programa. Eu fui aluna de audiovisual, comecei a fazer atividades voluntárias dentro do projeto, e aí eu fui convidada para coordenar o projeto, e isso também é história de várias pessoas que hoje estão na frente do projeto, também são ex-alunos. Então, a gente traz muito essa questão da importância de trazer o jovem para o diálogo, não só para
dialogar, mas ser protagonista também desse projeto, né? Então, é importante, dentro desse período assim, de mudanças do projeto, que ele sempre está mudando, sempre novos projetos, em 2018 surge a Galeria Risofloras, que vem muito nesse sentido da necessidade de ter um espaço para esses jovens expor a sua arte, né? Então, a gente fala muito sobre essa questão que as expressões da juventude, principalmente a expressão da juventude negra, ela é muito marginalizada. Então, muitas vezes não é reconhecida como arte. Então, quando a gente não tem essas expressões artísticas reconhecidas, acaba que muitos jovens deixam de seguir essa área artística por não achar que é artista ou que não vai conseguir viver disso, né? Então, o projeto, assim, resumindo um pouco, é mais ou menos isso, assim. Obrigada, Rayane, por aceitar o nosso convite, pelo trabalho desenvolvido com jovens de expressão. Agora convidamos Tico Magalhães para apresentar o Centro de Invenção. Seja bem-vindo, Tico, e não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Boa tarde, agradeço o convite. Boa tarde a todos, né, a todas, a Rayane, a Alain, que bom estar com vocês aqui. Fazer minha autodescrição. Sou uma figura de 1,78 m, uma pele mais clara, uso óculos, estou com óculos assim, cabelo preto, crespo, e estou usando uma camisa azul. Falar um pouco desse espaço, né, que a gente criou e que a gente está na cidade com ele há 18 anos, que é o Centro de Invenção. É um espaço que a gente abriu aqui, assim, ele é um espaço quase surreal dentro da cidade, né, porque era para ser uma embaixada, a gente está localizado bem no meio do plano piloto, em um lugar que era para ser uma embaixada, e essa embaixada nunca veio. Então, na verdade, a gente está em um lugar entre a embaixada da China e a embaixada do Iraque. Era para ser a embaixada do Gabão. O Gabão acabou que não veio, e aí, há 40 anos atrás, seu Luiz montou um terreiro aqui do lado, e a gente pegou um pedacinho desse terreiro e montou o nosso centro. Vivemos brigando para estar aqui, né, porque tem uma questão imobiliária de grande interesse, né, dentro desse espaço. E é um espaço que ele tem esse lugar, assim, uma vez conversando com o Fabiano, que é do Alafim Oió, no grupo do Recife, e foi engraçado que a gente, numa entrevista com ele, perguntando assim, eu queria que falasse um pouco do espaço desse seu estrelo, e ele falando, quem disse que esse espaço é desse seu estrelo, na verdade? Esse espaço hoje é do país, é da cultura popular, então é de todos esses grupos que são. Então a gente tem essa ideia de que esse espaço ele não é só nosso, né? Ele é um espaço que ele é da cultura popular, porque é um espaço aberto, além das oficinas, a gente abre para os mestres e mestres, a gente faz 3 festas anualmente no espaço, né? Todo ano acontecem as 3 festas, e sempre convidando os grupos, tanto daqui, de Brasília, né, do DF, como de fora. E é um espaço que a gente abriu na ideia de... O grupo, na verdade, Sem Estrela, ele nasce muito com a ideia de criar uma brincadeira da cidade para a cidade mesmo, né? Sou de Recife, minha formação é toda dentro da cultura popular, dentro desse teatro, que a gente fala um teatro de terreiro. E eu falo muito que o que Pernambuco me ensinou era assim, isso daqui é nosso e a gente brinca com isso. O que é de vocês? Então, essa era uma pergunta que a gente foi buscar, vindo para cá, né, saindo de Recife, vindo para cá.
o que é daqui, o que está aqui, o que arrodeia a gente, né? E a partir dessa ideia veio a ideia de criar a brincadeira de Seu Estrelo, essa mitologia que a gente brinca, a gente criou uma mitologia própria para a cidade, e a gente brinca nesse espaço, esse espaço, na verdade, além da cultura popular brasileira, ele é um espaço para essa mitologia, né? Para esses seres encantados que vivem aqui no Cerrado e que a gente está abrindo espaço para eles o tempo todo. Assim. Esse espaço é mais deles do que da gente, na verdade. A gente só acaba cuidando burocraticamente dele, assim, muitas vezes, e é para essas figuras chegarem. É isso, assim, só uma introdução para que a gente comece aqui o nosso bate-papo, assim. E, mais uma vez, agradecido pelo convite. Obrigada, Tico, por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no Centro Tradicional de Invenção Cultural. Agora, convidamos o Alan Mariano para apresentar a Associação Imaginário Cultural. Seja bem-vindo, Alan, e não se esqueça de fazer a sua audiodescrição. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alan Mariano, eu sou negro, de pele clara. Eu estou usando uma camisa amarela com colares, um brinco de dente e uso barba. Meu cabelo é cacheado e meus olhos são castanhos. Atrás de mim, eu estou no meu quarto ateliê, então tem uma cama, uma parede branca e uma máquina de costura. Bem, eu sou um dos coordenadores do Imaginário Cultural, é uma associação daqui de Samambaia, que já existe desde 2012. A gente faz os nossos trabalhos aqui a partir desse ano, e também em outras localidades do DF, né? Nós tínhamos um espaço cultural aqui em Samambaia. Primeiramente, ele era um espaço na Samambaia Norte, onde a gente fazia todos os nossos projetos, as nossas ações, recebendo artistas de outras cidades e também abrindo o nosso espaço aos artistas locais da cidade. E, a partir de 2015, nós viemos para Samambaia Sul, onde a gente ocupou, até o ano de 2020, um espaço cedido pela administração. Nesse espaço, a gente tinha uma variedade de ações, como espetáculos teatrais, espetáculos de dança, espetáculo circense, oficinas das diversas linguagens, e ocupávamos esse espaço que, por muito tempo, foi o primeiro e único espaço cultural da cidade, o único teatro da cidade. Então, além de mim, temos a Marília Abreu, que também coordena o espaço, o Caio Eduardo, que fazem essa coordenação desse espaço. Agora, estamos sem espaço, né, por conta de uma falta de apoio da administração em relação às nossas ações, e também por conta da pandemia. Nós fechamos o espaço, mas, mesmo assim, continuamos as nossas ações. A principal ação que a gente efetuava dentro do Imaginário Cultural eram as atividades do nosso projeto maior, que é um projeto que engloba todas as nossas atividades, que é o eixo Fora do Plano, né? Que é essa ideia justamente de trazer as coisas, a cultura, de fomentar a cultura aqui em Samambaia, que é um celeiro de artistas, assim como Ceilândia, assim como o Centro de Invenção. A gente faz esse lugar de abarcar as ações artísticas da cidade e ser esse grande polo de cultura, né? Então, basicamente, é isso, assim. Basicamente, né? Porque sempre a gente faz muitas coisas que geralmente as pessoas não veem. Eu acho que é por isso que é a importância dessa roda de conversa, desse grande convite, que eu agradeço bastante, para a gente trocar ideias e falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas não reconhecem, não veem o quão difícil é, né? E às vezes a gente trocando figurinhas, falando um pouco,
a gente se fortalece. Então, acho que é isso o principal, assim, acho que é o principal objetivo, tanto da roda de conversa como do iFestival, né, essa edição. Obrigada, Alan, por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no imaginário cultural. Agora, iniciaremos um momento de bate-perguntas. A primeira pergunta: como vocês veem as políticas públicas de apoio à cultura no DF? Essa pergunta é para Rayane, Chico e Alan. Posso começar? Vou começar. Eu acredito, assim, que nesses últimos anos melhorou, mas eu acredito que tem que melhorar bastante. Eu acho que a gente ainda tem muita questão da centralização dos recursos, muito no plano piloto, né? E tem muitos espaços, como o Alan traz, que muitas vezes não é reconhecido, é desvisibilizado, e muitas vezes é por isso, por falta de recursos financeiros para manter as atividades, né? De reconhecimento da ação, da importância do espaço. Então, acredito que as políticas voltadas para a cultura é algo que melhorou. Eu acho que essa questão da Audiblan, por exemplo, foi uma coisa que salvou muitos artistas nesse período pandêmico, mas que projetos como esse poderia ter não só durante a pandemia, né? Ter mais ações voltadas para esses agentes culturais se manter, né, nessa profissão. Eu acho que é isso. Eu acho que, de uma forma geral, assim, o investimento cultural ele é mínimo do mínimo, né? Eu acho, assim. É uma cidade que tem uma força, que tem muitos artistas, né? Muitos grupos, muitos mestres dentro da cultura popular. Geralmente, essa forma de investimento cultural, ela acaba sendo uma forma, eu sinto, de controle, assim, né? Tudo muito baseado no edital, então isso você controla muito a própria ação. Então, é uma forma, eu acho que mais de investimento, eu sinto que é uma forma de controle do Estado sobre o que a gente faz, assim, né? Uma forma que eu enxergo dessa forma de política cultural, assim. Um edital que muitas vezes ele já direciona o que tem que ser feito, então você fica... É uma forma do próprio governo controlar as ações da gente, né? Investimento, a ideia do investimento cultural é uma forma de controle do que a gente faz, né? Então a gente precisa entender, na verdade, eu acho que tem uma questão muitas vezes assim, que eu acho que quando a gente vai falando de cultura, eu acho que muitas vezes a gente direciona assim para mercado cultural, né? E cultura, assim, são duas coisas diferentes, cultura e mercado cultural, né? Uma ela tá junto da outra, assim, uma ela permeia a outra, mas são duas coisas diferentes, né? Vamos dizer, ser o estrelo, o grupo, a orquestra, a gente não sai para ter um espetáculo, para ter um produto final, né? O ensaio para a gente é tão importante quanto a apresentação, assim. A apresentação ela é um detalhe, ela é um momento em que a gente está exposto ali, né? Mas o que a gente faz no espaço, o que a gente faz todo dia aqui dentro, é tão importante quanto a apresentação, né? As conversas da gente, estar aqui junto, a gente trocar, se fortalecer, isso que o Alan trouxe, assim, do que não é visto, né? E a cultura ela está exatamente nesse lugar, né? Assim, a exposição, a apresentação, ela é um detalhe da brincadeira, assim, um detalhe do que a gente faz. Mas, na verdade, a gente passa muitas vezes, no caso da gente, do centro, do espaço da gente, a gente faz 3 festas, né? O espaço ele serve para fazer 3 festas, né? Uma festa para Laiá, que é em abril, dentro da nossa mitologia, né? O grupo brinca em cima dessa mitologia que criou. Em junho, a festa para Ser Estrela, em setembro, a festa para o Calango.
Então, a gente vive para fazer 3 festas, assim, né? E a festa, para a gente, ela é muito importante, assim. A festa, para a gente, é o momento mais coletivo possível, né? Quando a gente fala em brincar, a própria palavra brincar, ela vem de vínculo, né? A gente está falando de um vínculo com a cidade, a gente está falando de um vínculo com o mundo, assim, né? A brincadeira, a cultura popular, ela te vincula à vida, te vincula a teu lugar, ela te fortalece e dá essa dimensão do próprio lugar, né? Então, eu sinto que os investimentos culturais, eles não chegam nem perto dessa ideia. Geralmente, eles são muito voltados para o mercado, para uma ideia de que é uma apresentação, e que o pouco que se faz, que é o mínimo, o governo já acha que está fazendo muito, né? E a gente precisa quebrar essa ideia, assim. A cultura, ela é parte central da saúde humana, assim. A gente precisa entender a cultura como algo central de uma saúde humana, assim, né? De uma ligação da gente com esse mundo e com todo o cosmos, na verdade. Então, a gente precisa entender a cultura de um outro lugar, né? A gente está falando um pouco sobre em cima de um curso de dança, e nada é mais revolucionário do que dançar, né? Dentro de uma política em que é de desencanto, né, de um governo em que o tempo todo a política é de desencanto da vida, você dançar é você quebrar essa política, é você ir para outro lugar, né? Assim, propor outra vida. E é só através da dança, assim, a dança é sempre esse princípio, né? É isso um pouco. Eu acho que essa parte de política, assim, ela, em alguns momentos, como a Anne trouxe, ela, né, você tem um momento específico ali com o Gil, com essa galera que muda e abre para outros lugares, mas que depois foi desmontado. E a forma desse desmonte não é à toa, é uma forma de controle que eles têm com o fazer artístico. É um pouquinho disso. Bem, eu entendo política cultural. Eu acho que a gente só constrói política cultural a partir do diálogo. Então, é um diálogo tem que ser, que não tem que acabar, né? É um diálogo que o poder público ele tem que ter, junto com a comunidade em geral e também junto com a comunidade artística. É a partir das nossas demandas, das demandas dos artistas, da demanda da comunidade em geral, que essas políticas elas têm que ser construídas. E eu acredito que quando elas não levam em consideração esse diálogo e não levam as demandas da sociedade, aí a gente já não tem mais política pública, a gente tem uma política de governo, a gente tem uma política de alguma outra coisa que não seja o poder, que tem que ser público e tem que ser, de uma forma geral, respeitar a demanda da comunidade, né? Eu acredito que a gente viva sempre numa maré de políticas de governo e não políticas de Estado, quando a gente fala de cultura em qualquer outra área, né? Acredito muito nisso, sim, porque sempre a gente vê algumas construções muito válidas. O Tico falou da questão do ministério, quando o ministro da Cultura era Gilberto Gil. Eu lembro dos centros os pontos de cultura, os pontões de cultura, né? A valorização de vários lugares de base cultural. E a gente vê isso vai mudando com a questão do governo. A gente, de fato, está num governo que é um governo contra, de fato, a cultura, é um governo que ataca a cultura, que não se dialoga com a cultura. Isso eu digo em uma esfera federal, mas também dentro da esfera distrital a gente também tem esses ataques, que infelizmente acontecem dentro de várias demandas assim que a gente precisa, que a gente necessita, mas que não ocorrem. A Rayane trouxe a questão da Lei Aldir Blanc, e a Aldir Blanc, de fato, foi ótima, foi uma ótima lei, foi uma ótima questão, mas que ela só aconteceu porque os artistas, a classe artística, a classe cultural
ficou em cima dos governantes, falando a gente precisa, porque é uma cadeia importantíssima, a gente está passando fome, os nossos espaços necessitam desse auxílio, dessa ajuda, porque o nosso trabalho é importante. E quando o Tico traz essa questão de como a gente enxerga a cultura, de como o Estado enxerga a cultura, eu super entendo e assino muito embaixo nessas questões, porque eu acredito que a cultura, a arte, ela tem que ser vista de uma forma muito mais transversal e não setorizada, como a gente vê muito hoje. Então, quando a gente ingessa demais, por exemplo, dentro de editais, e setoriza demais a cultura, a gente perde, olhando para a transversalidade que a cultura pode ter, a gente perde muitas coisas. Então, por exemplo, se eu for falar aqui das atividades do imaginário cultural dentro de Samambaia, eu vou falar de uma questão de saúde pública, eu vou falar de uma questão social, fora a questão importantíssima da cultura e da arte. Então, é isso, basicamente é isso. Cultura pública é feita com diálogo, entendendo que cultura não é só o que a gente vê, por exemplo, no palco. É muito mais do que isso. Muito obrigada a todos vocês por terem falado um pouquinho desse assunto. É importante a gente entender como se faz a manutenção da cultura, né? Aqui no Distrito Federal e como um todo, assim, que se precisa para fazer cultura, que investimentos são necessários, que apoios são necessários. E nesse sentido, eu trago a próxima pergunta, aproveitando o gancho, para perguntar quais são os principais desafios enfrentados, né, por vocês, que vocês enfrentam para manter esses espaços, esses programas culturais. Essa é a pergunta que eu faço e passo a minha palavra para quem quiser responder primeiro, e assim seguimos. Eu acredito muito que o jovem de expressão no momento está passando por um momento bem, bem difícil, assim. A gente está num lugar onde a gente é localizada, numa praça. Foi um espaço cedido por muito tempo, mas a gente não tem nenhuma documentação que oficializa essa concessão de uso. Então, com essa mudança de administração da cidade, vem muito do que os meninos trouxeram aqui sobre essa questão do desmonte, né? A gente fica muito à mercê de quem está no governo atual. Então, foi solicitado o uso do espaço para outra coisa, não levando em consideração o trabalho que é feito, né? Que é de anos. Eu acho que fazer uma construção cultural onde a comunidade reconhecer aquele espaço, entender que aquele espaço é dele, é um processo que demora. Então, trocar, que eles trouxeram essa opção de ir para outro lugar, mas não é só uma estrutura física, né? É uma construção social que a gente vem construindo em decorrer de anos e anos, e eu acho que ainda é um processo que ainda está sendo feito porque a gente trabalha com arte e cultura de juventude negra, então é uma coisa que também não... A sociedade, sim, em sua grande maioria, não reconhece a música preta, não reconhece as expressões pretas, a dança, a arte. Então, além da gente estar nesse processo de disputa de narrativas, né, com a própria sociedade, a gente está nessa disputa de reconhecimento do que a gente faz, né? Não é só uma estrutura. E construir isso dentro de uma comunidade é muito complicado. Então, um dos nossos desafios agora é essa questão da concessão de uso do espaço. A gente não tem nenhuma ajuda financeira pela administração, e eu acredito que a gente é um dos espaços culturais que mais faz atividades culturais para a cidade. Eu acredito que faz até mais do que a própria administração, né? Então, acho que a Ceilândia tem muito a perder, assim. Não porque é o jovem de expressão, mas é que nem o Tico trouxe em relação ao espaço dele. O espaço jovem de expressão não é só do Ruas ou do jovem, é um espaço coletivo.
é um espaço comunitário, onde um coletivo de teatro que não tem um espaço físico vai lá fazer seu ensaio, onde um jovem quer montar sua exposição. Então, a gente não está falando de um grupo específico, a gente está falando de todo um grupo de artistas que pode perder o pouco que tem, né? Porque se vocês foram ver, o espaço físico ainda é um espaço simples, que a gente ainda não conseguiu fazer realmente uma estrutura legal por conta disso que a gente está falando aqui de recurso, de políticas públicas para espaços independentes. E eu acredito que também essa questão de reconhecimento de espaço também não é só o jovem de expressão, né? Existem outros espaços que também passaram, muitas vezes fecharam por não ter a força, assim, não conseguiu chegar ao movimento para não acontecer, né? Então, eu acho que isso é um dos grandes problemas, assim, que a gente está tendo, assim, em relação às nossas ações. Tá. Vou pegar no gancho aqui também da Rayane, assim, cara, como é importante o espaço do jovem de expressão, né? A gente já foi, já abriu lá, já tocou, já brincou. Tinha uma figura do grupo, a Tatiana Reis, que fazia as oficinas lá de fotografia e tal. É assustador porque, assim, é uma realidade, eu acho que geral, dos espaços, né? É engraçado que toda vez que fala de cultura, a galera sempre cita o Teatro Nacional, os espaços que estão se fechando, e, na verdade, esses espaços que a gente está falando aqui, eles estão vivos, né? Eles estão vivos, assim. Então, se você fala, cara, vamos apoiar isso, assim, vamos já apoiar o que já existe e que funciona o ano inteiro, né? Se você for lá no Paranoá, vai ter a Martim do Coco fazendo a brincadeira dela, os ensaios, né? Você vai em Sobradinho, tá lá seu Teodoro, você vai no CIA, tá? A Irmandade Nossa Senhora do Rosário, né? E aí, assim, Taguá, Beco, né? Eles já funcionam, né? Então, por que não apoiar isso, assim, né? Eu acho que tem um pouco essa ideia de uma descontinuidade, um pouco, assim, né? Eu acho que isso que a Raine trouxe é muito importante, né? Assim, a gente não pensar o território, esse espaço, como um espaço físico só, né? Assim, nosso primeiro território é nosso corpo, né? É ele, né? E você vê a importância de se cuidar dele, né? Então, nosso primeiro território é o corpo, assim. E quando a gente fala de uma casa, fala de um centro, a gente está falando de um corpo, né? A gente está falando de algo que tem sentimento, que precisa ser cuidado, assim, né? Muitas vezes, de novo, nesse lugar da mercadoria, né? Quando a gente imagina um pedaço de terra como o nosso, né? No máximo, a gente é da terra, né? Como é que um pedaço de terra é nosso? Né? A gente é dela, né? Então, abrir um espaço desse, ter um espaço, né? Como um imaginário, né? Que quando eu trouxe para fechado hoje, assim, mas que era o espaço, como o espaço do jovem de expressão, assim, como é importante, né, para a cidade, assim, para ela, sabe? Não é um espaço da cidade, da gente, assim. O que a gente está fazendo é dando um espaço, a cidade precisa disso, né? É esse olhar que eu acho que precisa mudar um pouco para a cultura, né? A gente vive uma situação muito parecida aqui, né? A gente, cada vez mais, a gente tem uma guerra, é um espaço que é da Terra Cap, a gente está exatamente localizado dentro desse espaço, que era um espaço para uma embaixada. Essa embaixada nunca veio e virou uma vila cultural aqui, né? Surreal no meio do plano, assim, você tem uma vila cultural, né? Mas a briga da gente é diária, assim. A gente tem uma briga... o que a gente ganha de apoio, a gente gasta com advogados, né? Porque o tempo todo ano, tem uma forma de ação para tirar o espaço. Assim. A gente já acordou aqui com os caminhões, um ônibus cheio de policial, com ambulância, eles até trazem um caminhão já com a mudança, né? Para você botar sua mudança e sair, assim. Então, a gente vive o tempo todo nessa briga para estar na cidade
em um espaço onde a gente oferece uma própria brincadeira para a cidade, né? Assim, a brincadeira Hoje Seu Estrela faz parte do PAS, né? Aluno de primeiro, segundo e terceiro ano estuda o grupo para fazer vestibular. A gente faz parte do projeto pedagógico da Secretaria de Educação, né? O grupo hoje ele está na secretaria inventariado para se tornar patrimônio material da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente continua brigando com esse próprio Estado, né? Como isso é louco também, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente recebe um prêmio do Estado, a gente é reconhecido pelo Estado, ao mesmo tempo a gente briga com o Estado para que a gente permaneça onde a gente está. Assim, né? Então, é difícil de pensar um pouco que apoio é esse, né? Como é que o Estado vê a gente, né? Em alguns espaços desse Estado, a gente tem esse apoio, em outros espaços desse próprio Estado, a ideia é a gente ser tirado daqui, né? Então, é uma briga permanente, assim, a gente tem uma briga permanente, tendo que pagar advogado, tendo que entrar com ação, tendo o tempo todo. Então, uma coisa que a gente consegue de um cachê, de um prêmio e tal, é investido pela permanência do próprio lugar, né? A gente não pode investir no próprio espaço. E tudo que a gente criou já foi da gente, né? Se o espaço existe, a gente criou esse espaço, né? A casa a gente montou, tudo a gente fez no espaço. Ao mesmo tempo, a gente continua com medo de investir, porque a gente não sabe se amanhã a gente sai daqui, né? E aí a cidade perde esse espaço, né? É isso, assim, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje, assim, para a gente também estar com espaço, manter o espaço como espaço de cultura, assim, né? Eu não sei quanto tempo, assim, a gente ainda permanece no espaço. Os desafios são todos e mais alguns, né? Eu costumo dizer que quando eu entrei no Imaginário, a gente já estava no espaço que era cedido pela administração, que fica na 103 de Samambaia. E aí, quando eu entrei no espaço, eu lembro que eu cheguei lá e falei, vou ajudar aqui a arrumar o espaço. A gente tinha praticamente acabado de ir para esse espaço, né? A gente ocupava um outro espaço, fomos para esse espaço que era cedido para a administração. Então, eu cheguei lá para ajudar a arrumar as coisas, colocar e tal. E daí fui ficando e fui entrando nos projetos, fui pensando e fazendo as coisas, né? À época, o Miguel Mariano, que é meu tio, também era coordenador do espaço, então acabei que já conheci o espaço, mas não ajudava ele de alguma forma, né? Conhecia, mas estava ali por fora, como espectador. Então, desse tempo para cá, eu aprendi muitas outras coisas que fogem à produção cultural. Serviço de encanamento, eletricista e tudo. E isso a gente vai fazendo porque é de fato isso. O nosso primeiro território é o nosso corpo, mas para a gente que tem um espaço cultural, é também uma extensão nossa, né? A gente quer cuidar, a gente quer entregar a quem está naquele espaço um espaço bom, um espaço agradável para ficar. Então, são muitos desafios e também desafios que vão fugindo dessa produção cultural, de pensar na arte, na cultura. São bem complexos, assim. Em relação a ter um espaço cultural, acho que a maior dificuldade foi, de fato, criar esse pertencimento da comunidade, de que aquele espaço era, de fato, deles. Aquele espaço podia ser utilizado por qualquer pessoa que precisasse, que chegasse lá. A gente sofreu muito quando a gente começou a ter muita invasão no nosso espaço, roubos que chegam a prejuízo de, sei lá, mais de 20 mil reais, e a gente não sentia da comunidade que circulava ali o espaço, que morava ali perto, algum retorno, pelo menos falar, a gente avisou a polícia que estão entrando aqui. Às vezes a gente chegava lá, o vizinho falava, entraram aí ontem. Eu falei, sim, mas você não avisou a gente, você não ligou para a polícia, e aí? Esse espaço não é só meu. E aí, quando a gente saiu desse espaço, assim, depois de muito tempo pensando sobre isso, a gente decidiu fechar o espaço,
Aí muita gente chegou assim, os vizinhos, mas agora vai ficar fechado, e agora? Eu falei, não, mãe, e agora é isso que a gente pergunta também, porque a gente sabia da importância do espaço para a cidade, né? Mas a gente conseguiu manter as ações no espaço por muito tempo, porque desde 2018 a gente perdeu a vigilância do espaço, que era, como o espaço é cedido da administração, a gente tinha vigilância no espaço por conta da administração. Em 2018, eles tiraram os vigilantes, que era um serviço essencial para a gente, utilizar o espaço, e a gente conseguiu manter ainda por mais 2 anos sem o vigilante, a gente tentando, de várias formas, manter as ações. Mas aí ficou, de fato, um momento que a gente chegou e viu o ponto que não dava mais para ficar naquele espaço, porque a gente não se sentia mais seguro, quanto coordenação, quanto donos daquele espaço, e também a gente já não se sentia mais seguro, a gente vai receber pessoas aqui nesse lugar que a gente já não tem segurança. Então foi uma decisão muito difícil, mas uma decisão necessária. Então a gente brinca até que agora o espaço é imaginário. A gente tem um espaço imaginário, mas que também abre portas para a gente pensar em outras coisas também, né? Outros projetos, outro tipo de ocupação da cidade. Hoje, em Samambaia, a gente tem o Complexo Cultural Samambaia, que é um espaço que veio de políticas públicas, que veio de muita luta da comunidade artística do DF e de Samambaia para a gente ter. Então, a gente fez a gestão desse espaço em 2019 e 2020. Estamos voltando novamente para fazer a gestão de programação desse espaço por mais 2 anos. Então, não ter um espaço hoje para a gente é um desafio, porque muitas vezes, de fato, as nossas atividades eram voltadas para essa nossa casinha, para esse nosso lugar, mas também é uma abertura de leque para a gente pensar em como a gente pode ocupar esse nosso território, nossa Samambaia, nosso Distrito Federal, de outras formas que não seja da forma que a gente estava fazendo. Então, é isso, assim, vários desafios, e é isso, né, que vão fugindo da produção cultural, né? Não é só a produção cultural. Agora, temos comentários, perguntas, né, do público para os nossos convidados no chat de transmissão. Primeira pergunta é: quais seriam possíveis estratégias e ações para criar fissuras nessa centurização da arte e da cultura e construir essa transversalidade? Pergunta da Camila Niaradi. Acredito que ela está falando da descentralização, né, dos recursos. Eu acho que isso é muito legal quando surgiu o FAC, a questão de ter cotas para projetos de outra cidade, porque também, às vezes tem projetos que não é da comunidade, vai fazer atividade na comunidade. Então, acho importante também ter uma parte dentro do edital, onde, por exemplo, dê um espaço de cota, não sei, de vagas, de projetos aprovados de pessoas da localidade, né? Então, ver quantas atividades estão sendo encaminhadas para cada RA. Eu falo no sentido do FAC, né? Mas existem outras incentivos que também eu acho que precisa também se popularizar, né? Tipo, ter mais acesso para esses pequenos coletivos que às vezes não conseguem ter acesso, às vezes, né, até a informação que existe esses editais, né? Então, acredito que também a formação desses agentes, falando sobre o que existe, também é importante, e mostrar as possibilidades, né? Por mais que sejam poucas, existem algumas possibilidades de recursos, de editais que existem, às vezes não chega nesses coletivos menores.
Eu sinto também esse lugar, né, já dos editais, assim, como você quebrar e levar para esse lugar e para outros lugares, assim, né? No momento que tinha essa centralização dentro do plano. Ao mesmo tempo, assim, eu sinto que a cultura popular, ela de alguma forma, ela já ensina desde o começo, assim, para a gente a quebrar esse lugar, né, de vamos dizer, tipo, a gente faz as festas daqui e a gente, seu Teodoro, a Martinha, vários grupos, se a gente tem recurso, cachê ou não, já vem para cá, quando tem festa lá, a gente vai para lá, né? Se a gente precisa fazer um bordado, uma coisa, tinha a dona Elisene, a gente já vai, já pega, já faz lá, já constrói, então, assim, é uma forma também que a gente, dentro da cultura popular, a gente... Esse mundo, assim, ele de alguma forma, a gente tenta, desde o começo, ele já te ensina que só existe por meio dessas fissuras, na verdade, né? Só existe fazer através dessas trocas mesmo, né? Não tem como a gente fazer cultura popular, porque existe esse preconceito, né, com cultura popular, assim, como se fosse algo menor, porque não tem uma formação acadêmica, a gente não passou por uma universidade de dança, não passou por uma universidade de teatro para poder dançar, né? Tipo, ou para fazer teatro, para fazer as coisas assim. Existe esse preconceito porque a gente aprende no terreiro, né? A gente aprende dentro do morro, a gente ia fazer isso. Então, desde o começo, já é um lugar onde essa troca ela existe, assim, entre os grupos, né? Então, se tem uma festa lá, a gente vai. Independe se tem apoio, se tem cachê, o que é, a gente vai para lá e vai fazer a festa. Né? Quando tem a festa aqui, se desce para cá e se faz para cá. Se a gente tem um sonzinho aqui, esse sonzinho vai para um lugar e vai ajudar lá na festa. Se a pessoa tem uma coisa lá, a gente vai trazendo isso. Né? Eu sinto que a cultura, e aí falando um pouco da cultura popular, ela já chegou até aqui porque existe essa construção, assim, né? Essa construção, ela existe, assim, né? É massa se isso for ampliado, assim, né? É massa se isso, para que não dependa só disso, né? Para que a gente está falando aqui um pouco dessa coisa do Estado, do governo, né? É muito engraçado porque muitas vezes você não conta com o apoio do governo e quando muitas vezes o governo ele intervém é para prejudicar. Esse é o problema, né? Quando o governo finalmente vai intervir em alguma coisa, ele é para prejudicar, assim, né? Então, são poucos secretários de cultura, pouca gente dentro um governo que realmente chega para que aquilo ganhe uma dimensão maior, né, do que já é. Geralmente, quando ele intervém, é nesse lugar da gente ter que brigar para estar dentro do espaço. Né, um espaço que já estava aqui, que a gente criou ele, que a gente abriu ele, e aí o governo vem para tirar isso, assim. Então, mas só finalizando é isso, assim, eu sinto que desde o começo é um aprendizado da cultura popular essa quebra, né? Esse tentar, como é que a gente se apoia, como é que a gente sobrevive e um olhar para o outro um pouco, né? E só pegando um detalhezinho que a Ana trouxe que é muito importante, assim. Brasília é uma cidade nova, né? E a gente tem que entender isso, assim. A gente tem que dar espaço para a experimentação, sabe? A gente tem que criar as nossas tradições. Né? A gente já não tem uma tradição, né? Tem as tradições que chegaram, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que muita gente de muito lugar. Então, é importante que o governo e essa política cultural pense um pouco nas experimentações e do que surge de novo e apoie isso. Para mim, são as redes de apoio, né, que a gente tem que ter. E aí, como a gente constrói a transversalidade na arte, na cultura, enfim, infelizmente, a gente não vai ter um manualzinho ou receita de bolo. É pensar mesmo, eu acho que é sentar
e pensar sobre como a gente pode fazer isso. E aí o Tico traz essa questão de criar essas redes de apoio, e quando a gente fala em transversalidade, eu acho que é criar também essa rede de apoio fora os entes e artistas, né? Os entes e agentes culturais. Também pensar, sei lá, se eu for fazer um trabalho, se eu for fazer um projeto, será que eu consigo falar com a regional de educação daqui dessa cidade para ver se eu consigo fazer um projeto junto? Será que, sei lá, o postinho dali, ou o CAPES, eu consigo fazer uma ação conjunta e a gente pensar como é que a arte e como é que a saúde mental podem trabalhar juntas para criar um produto, e como é que a cultura pode ajudar dentro da educação, né? Hoje a gente tem... Aí eu vou falar um negocinho, que como eu sou estudante de licenciatura em dança, eu estudei muito, assim, por conta do meu TCC, e eu falo sobre a questão da transversalidade, um pouco da transversalidade. E a educação, os nossos documentos que regem a educação já falam muito sobre a transversalidade. E quando eu penso em transversalidade dentro da cultura popular, que é onde eu, enfim, sou apaixonado e embaso meus trabalhos, meu estudo e minha prática, a gente tem a transversalidade ali já inclusa ali dentro do pacote de fazer, do fazer da dança popular. O Tico, ele trouxe essa experiência que é maravilhosa, que a gente pode entender um pouco da transversalidade, que o centro de invenção, que o seu estrelo não é só a festa, são 365 dias pensando nessas 3 festas que são importantes. Talvez se a gente pensasse não só no produto, mas como em todo o nosso caminhar para chegar nesse produto, a gente já encontra a transversalidade dentro da cultura, dentro da dança. A gente vai encontrar a transversalidade, por exemplo, no seu estrelo, eu vou citar o seu estrelo, e aí, se eu estiver falando besteira, você me corrija, Tico. Mas a gente vai falar de transversalidade no seu estrelo quando eles vão bordar as roupas deles, que não é só a dança que você vê, é o bordado, é fazer a música, é pensar em como a gente vai chamar as pessoas, é, sei lá, procurar trazer outras pessoas para dentro da nossa prática diária. E é isso, a transversalidade, ela vem muito disso também, dessas trocas. Eu não vou ter uma receitinha de bolo, queria até, para pensar nessa transversalidade, para pensar nessa criação de redes, né, de apoio, que são tão importantes para a gente. Só acrescentando o que eles trouxeram, realmente essa questão da rede de apoio, eu acho que é fundamental essa construção. Eu acho que muitos dos projetos, como o Jovem de Expressão, ele só se manteve durante esse tempo todo graças a essa rede de apoio do projeto, né? Eu acredito que se não tivesse tido essa mobilização que teve nesse período que eles falaram que ia tirar o espaço, talvez a gente já teria saído. Então, é muito importante, assim, porque como a gente falou bastante aqui de recurso, a gente não tem muito recurso voltado para a cultura. Então, a gente acaba fazendo isso que o Tico falou, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai fazendo as trocas para fazer com que o projeto aconteça, né? Então, acho que realmente precisa ter uma rede de apoio, né? Entender quais são os elementos dentro da comunidade, que às vezes trabalha a mesma coisa, é parecida, que dá para fazer uma troca, né? Às vezes pode ser o próprio público, né? A gente às vezes tem o CREAS, que atende a juventude da nossa faixa etária, a gente tenta fazer uma troca, porque essa questão do acesso à cultura, de atividades culturais, é algo que a gente vê que o Estado não consegue atender. Então, a gente vê muito, gente. A gente tem parceria com a UAMA, que recebe jovens que estão cumprindo medida aberta. Eles vão para o espaço para poder ter acesso a algumas oficinas culturais, porque o Estado não consegue bancar uma oficina para esses jovens dentro do sistema socioeducativo, né? Então, acho que fazer essa rede é importante, inclusive até para essa comunidade reconhecer a sua cultura, né? O que tem de legal dentro da comunidade.
Então, quando a gente começa a criar essa rede, a gente começa também a comunicar para o outro que a comunidade dela tem, que aquilo é legal, que o que acontece fora é legal, mas o que acontece dentro também é legal e tem a ver com a sua identidade, aquilo que faz na escola, sei lá, Bumba Meu Boi, é uma história legal, que tem uma história legal e que foi criada naquela comunidade. Então, é super importante, sim, essa questão de criação de rede, tanto para manter o projeto, mas também para ajudar nessa questão do fortalecimento das identidades da comunidade. Agora, caminhando pela identidade, pela transversalidade, pelas redes de apoio, eu vou puxar a pergunta feita pela professora Canzelu no chat, para a gente trabalhar um pouco os imaginários, eu sinto. Porque a pergunta dela está assim: como criar, propor outras possibilidades de fomentos públicos, criar leis, mais leis para políticas públicas que contemplem todas as esferas das culturas. Pensar o diálogo da sociedade civil com demais coletivos, grupos artísticos para propor projetos de lei. Seria possível? Passo a palavra para vocês, para a gente brincar um pouco nesse imaginário aí do que pode ser possível. Posso começar? Eu sinto que é uma coisa que é importante, assim, cara, os grupos, eles estão resistindo, assim, eles têm seu fazer, né? Você pega um carnaval, pega uma saída de maracatu, né? Eu saí durante um tempo de caboclo de lança no Maracatu Piaba de Ouro, de Mestre Agostinho. Imagina o que é você organizar 300 pessoas sem recursos para fazer um desfile com todas as fantasias prontas, bordadas, aquilo, né? Existe uma sabedoria, né, dentro da cultura popular, que é você olhar essa cultura popular e deixar ela acontecer, sabe? Assim, quando a gente falou um pouco, ela trouxe os pontos de cultura. Era um projeto revolucionário por isso, né? Era apoiar projetos que já existiam, né? Era você viabilizar e ampliar isso através de projetos que já existiam, né? Assim, o problema muitas vezes é quando o governo ele cria uma linha de apoio. Muitas vezes esses editais são de produtores para produtores, né? É produtor fazendo edital para quem aprovar também é um produtor, assim. Você não tem esse vínculo direto com o artista, né? Então, você olhar esses grupos, a existência desses grupos e apoiar já a partir daí, né? Como é que o que é que existe? O que é que está sendo feito? Como é que a gente pode apoiar isso e ampliar, né? Cumprir as leis que já existem também, né? O problema é que tem muita lei, tem coisas já, e o problema é que não é cumprida, assim, né? Se passa longe dessas leis, assim. Então, a gente precisa pegar essas leis e cumprir essas leis, né? A gente precisa de cultura, isso está na lei, assim, né? Então, a gente tem que fazer com que isso aconteça, na verdade, né? E eu acho que a forma que tem de criar essa política, assim, né? De pensar essas políticas é através de quem está fazendo, de quem já faz, né? Dos grupos que estão na cidade, apoiar esses grupos, abrir espaços, perceber essas festas, assim, né? E não, muitas vezes, essa política de descontinuidade mesmo, né? Que existe, né? Eu lembro que a gente fazia o festival a gente começou com o Festival Brasília de Cultura Popular. O primeiro festival era 1.000 pessoas, assim. E a gente trazendo grupos daqui e de fora, assim.
Em 10 anos, a gente trouxe 20 mil pessoas. O último festival tinha 20 mil pessoas, né, com 4 dias, com grupos que vinham da África, da Colômbia Negra, e grupos daqui, assim, muitos grupos da cidade começaram a se fazer porque sabia que tinha um espaço para se apresentar, né? Então, você saber que a cidade incentiva, que tem um espaço para aquilo, você incentiva as pessoas a criarem grupos, né? Eram grupos que viam outros grupos se apresentando no festival para 20 mil pessoas, assim. Então, eu falo, cara, quero também ter um grupo e me apresentar nesse lugar, né? Então, sendo que todo ano a gente tinha que convencer o governo a fazer o festival. Todo ano, a gente, até que 10 anos, a gente falou, cara, cansou disso. Porque todo ano a gente tinha que, de novo, convencer que aquilo era importante, né? Então, eu acho que se a gente pega um pouco o edital do Ponto de Cultura, né, daquela época, ali tinha uma ideia revolucionária de ideia, né? E que, na verdade, toda a revolução era apoia essa revolução que já existe. A grande revolução deles foi essa. Apoia uma revolução que já existe no país. Não é porque se você for em qualquer terreiro, se você for qualquer espaço de cultura popular, é uma revolução diária. Você vai aprender a resistir e fazer revolução nesses espaços, assim. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Como é a relação com a comunidade próxima dos espaços? Eles têm apoiado os espaços e projetos? Pergunta da Brena. Eu acredito que o espaço lá, o Jovem de Expressão, ele é bem apoiado assim, pela comunidade jovem, né, da Ceilândia. Inclusive, Alan, ouvindo você falar que quando roubaram lá o imaginário e o vizinho não avisou, lá no espaço já aconteceu ao contrário. Uma vez a gente saiu, final de semana deixou a porta aberta, não trancou direito, e aí os jovens fizeram vigia 24 horas até alguém chegar lá para fechar a porta e ainda pagou saco para a gente que deixou aberto. Então, tem esse cuidado assim com o espaço, né? Mas é que nem eu falei lá no início, é uma construção que foi feita há anos, né? O projeto está lá há 10 anos. Então, é uma coisa que a gente sempre está sempre conversando com os jovens, falando sobre o espaço, mostrando que é deles, né? E fazer com que eles também façam a coisa, né? Um jovem dança, quer usar a sala, a gente empresta. Então, tem esse processo de pertencimento também, né? Que a gente tem que ir construindo com a comunidade, que é super importante, assim, para a gente, já que a nossa arte não é reconhecida, então ter pelo menos o apoio da comunidade para manter já ajuda bastante, assim. A gente tem são realidades muito diferentes, né? E eu e Rayane, a gente está bem pertinho, a gente é vizinho, Samambaia e Ceilândia. Mas, apesar de eu falar da questão dos vizinhos, a gente teve muita essa questão com os vizinhos muito próximos ali, né? Vizinhos mesmo, né? Mas a questão da comunidade, ela assim, a gente sempre sentiu muito, assim, que, principalmente dos jovens, das pessoas que utilizavam o espaço, esse lugar de muito carinho e falar, olha que legal que tem um espaço aqui que eu posso vir fazer minha aula, fazer minha ginástica, ou fazer minha apresentação, ou dançar com meu grupo. A gente tem um contato muito mais forte com a comunidade cultural de Samambaia, né? Pelo fato da gente ter sido esse primeiro espaço cultural na cidade, de ter aberto as nossas portas para muito artista da cidade, para artistas também de fora. E isso vai reverberando nos outros projetos que a gente faz, né? Acho que a gente tem um olhar muito cuidadoso dentro da produção cultural, sendo eu artista, sendo a Marília também artista, a gente tem um olhar muito cuidadoso
com o artista, com o professor, com o aluno, enfim, com todos, assim. Não é só produção, a gente também faz além, assim, né? É receber para um cafezinho e conversar sobre as coisas que a gente está fazendo. E a gente vê esse carinho, esse abraço da comunidade hoje, por exemplo, dentro do Complexo Cultural. Passamos um ano no complexo e até hoje as pessoas falam, ai, aquela oficina que eu fiz no complexo, ou até no imaginário, o quão foi importante para mim, o quão foi importante para o meu grupo. E isso dá um alívio no coração e dá um gás assim, para a gente continuar. Né? Hoje a gente está pensando na pré-produção do projeto para 2 anos de programação do complexo, com esse lugar de olhar e pensar o que a gente pode fazer com essa comunidade e como a gente faz que essa comunidade se sinta dona, se sinta pertencente a esse espaço que é o Complexo Cultural, se sinta pertencente à cidade de Samambaia. Uma coisa que eu olho para a Ceilândia e que eu gosto muito é que a gente tem marcas assim muito famosas, que a gente vê as pessoas usando. Eu amo Ceilândia. A gente vê as pessoas utilizando as marcas da cidade, a caixa d'água, enfim. É um pertencimento que eu vejo, por exemplo, com os moradores de Ceilândia, que eu não vejo, por exemplo, com Samambaia. Mas são criações diferentes, né, de imaginários, mesmo a gente estando perto. São comunidades diferentes. Mas eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ter de conquista mesmo dessa comunidade. De falar, olha, é um espaço importante para a cidade. A cidade ganha com espaço como o Jovens de Expressão, como o Imaginário, como Centro de Invenção. A cidade ganha. A gente está aqui para somar. E muitas vezes a gente é marginalizado, a gente tem o nosso trabalho posto em dúvida, mas a gente está aqui para somar com a cidade, principalmente, né? Para justamente criar esse imaginário, essa invenção, essa expressão da cidade, né? É isso. Muito legal ver quando a comunidade, ela... Aqui a gente acaba tendo uma ligação muito forte, assim, também, porque a comunidade, ela se formou um pouco ao redor do grupo, né? Como é uma comunidade nova, uma vila que se formou, então a gente tem um terreiro de Seu Luís e logo depois, bem depois, né? A gente está com 18 anos e o terreiro tem mais de 40. Mas a comunidade, ela se forma ao redor, assim. E hoje o grupo é quem segura um pouco, né? Então, quando tem essa investida do Estado para tirar a gente daqui, Seu Estrelo acaba sendo um pouco a referência de quem... Então, as pessoas já vêm e falam, cara, vamos lá, vocês conseguem falar com o secretário, com o governador e tal, e aí acaba que a gente consegue ter esse espaço porque a própria comunidade entende que a gente também está segurando um pouco a vila também, né? Agora, uma coisa que eu acho que é bem importante também, assim, é entender que muitas vezes você pode não ter o apoio da comunidade. Isso não significa a não importância do grupo. Significa, inclusive, que é muito importante aquele grupo estar lá, sabe, para mudar a comunidade, muitas vezes. Né? A gente já teve nosso som roubado também, assim que começou a pandemia, arrombaram o espaço, tiraram. Como a gente, Seu Estrelo fora do terreiro, a gente já teve a nossa placa queimada, né, por ter terreiro em nosso nome. Né? Eu lembro que quando a gente foi escrever o nome da gente lá na secretaria, a primeira vez, a secretária, ela olhou e falou, Seu Estrelo fora do terreiro, ela falou, se eu fosse vocês, eu tiraria terreiro do nome de vocês, porque vocês podem ter problemas de aprovar projetos. Né? Então, muitas vezes, uma comunidade em que já tem algum viés religioso, principalmente essas religiões mais preconceituosas, é muito importante que tenha um grupo ali, mesmo sem apoio da comunidade. Né? Então, muitas vezes, ter o apoio da comunidade ela é muito importante, assim, e ter esse trabalho,
Mas essa ideia um pouco de que o grupo de cultura popular, o Maracatu Piaba de Ouro é um grande exemplo para mim. Assim, né? Você tem a Casa da Rabeca, onde tem vários, mas a comunidade do Piaba de Ouro é Pernambuco inteiro e o país inteiro. São caboclos e gente que vem na época do carnaval para sair. Né? Muitas vezes a comunidade ali, por ter uma coisa... eu não quero ser também preconceituoso aqui, porque tem vários tipos de crença e de vários tipos de pessoas mais evangélicas que têm um pouco desse preconceito. Quando era convidado um pastor ali para dentro, a comunidade ia toda lá para dentro. Né? E Salu fazia questão de chamar de vez em quando disso, assim, mas muitas vezes a comunidade não fazia parte da festa quando não era um evento evangélico. Né? Então, assim, essa ideia de que a cultura popular, ou de que um grupo ele tem essa ligação com a comunidade, é legal de ter essa ideia, mas isso é um conceito, assim, um conceito, principalmente depois da internet, um conceito meio antigo, porque muitas vezes a comunidade ela pode estar não exatamente naquele lugar, mas ela se formada por todo o resto do país ali, né? Então, muitas vezes não ter o apoio da comunidade não significa que o grupo não está fazendo um trabalho de grande importância para aquele lugar. Eu só vou contar uma coisa aqui. Tica, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, que acho que em 2015, acho que foi em 2015, a Orquestra Alada se apresentou no Imaginário, não sei se você lembra. Fizemos um cortejo ali perto da comunidade, foi muito engraçado ver o quão estranhamento as pessoas tiveram, né, assim, das pessoas ficarem olhando assim pela janela, ou de perguntarem o que era aquilo e tudo mais. E você falou isso, dessa questão e de fato, é esse estranhamento, muitas vezes, que a comunidade vai ter. E principalmente, por exemplo, eu vou falar da experiência do Imaginário, porque o Imaginário era um espaço que a gente tinha N ações. Então, a gente tinha um público-alvo muito aberto, muito amplo. Então, às vezes, causava, de fato, um estranhamento dentro da comunidade, que é uma comunidade que não vai estar... não associa por exemplo, Batuque ao seu estrelo, vão fazer associações outras. Mas também foi muito bom, depois da apresentação, por exemplo, do seu estrelo, da gente receber as pessoas e elas perguntarem para a gente tá ali para explicar, para falar o que era e tudo mais. Eu lembro que quando a gente tinha um espaço, muitas pessoas chegavam lá e perguntavam se a gente era uma igreja. Vocês são uma igreja? E a gente a gente é um espaço cultural. Estamos aqui para isso, e explicávamos o que éramos e que estávamos ali. Mas é muito isso, assim, né? Tem uma frase que é de uma música, inclusive, se não me engano, da Igreja Católica, que fala que viemos para incomodar. Né? Era uma frase muito usada na Paixão do Cristo Negro, aqui de Samambaia. E, de fato, a gente veio para incomodar, porque a gente também, com fazedores de cultura, nós somos questionadores dessa sociedade e do que a sociedade faz, né? Então, é isso. Muitas vezes a gente não vai ter o aval da sociedade, da comunidade, porque a gente vai de contra os aspectos da sociedade, a gente vai questionar essa sociedade. Quando essa sociedade é questionada, há esse mal-estar, né? Que é necessário também, né? Não estamos aqui só para fazer o belo, estamos aqui também para dar uma incomodadinha. Sim, muito bom. Entender que esses espaços e ações culturais, direta ou indiretamente, provocam impactos, né, nessas comunidades, impacto na vida das pessoas, e que, em sua maioria, são impactos positivos, porque movimentam, né, contribuem para abertura também de oportunidades, para o novo,
o desconhecido, no caso de muitas pessoas, né? E também para que o acesso à cultura seja mais democrático. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês, a resistência, e deixo a minha torcida para que a manutenção e a vida dessas ações não fique só na resistência, porque a gente cansa, né? Chega uma hora que a gente cansa de tanto resistir, de tanto lutar, e que seja cada vez mais bem assistido, bem fomentado e bem recebido. Bom, agora agradecemos aos convidados dessa roda de conversa, Rayane Soares, Tico Magalhães e Alan Mariano. Agradecemos pela presença e excelentes reflexões e contribuições ao evento. Agradecemos a colaboração dos intérpretes de Libras, as intérpretes Bruna Alencar e Paloma Franco, e também dos servidores da DICOM, Alexandre Garcia e Bélrica Dantas. Agradecemos também a presença de todas vocês e de todos vocês que estão aí nos assistindo na TV IFB. Fica também o convite para acompanhar o restante da programação do 19º Infestival Dança. Daqui a pouco, às 18 horas, teremos a oficina de forró em ambiente virtual, com a participação de Pedro Saulo. À noite, a partir das 20 horas, os participantes convidados Matreia, com Canzulu, e Elisa Oliver e Traçando Lá, com Carol Alves. Na sexta-feira, de manhã, às 9 horas, teremos a oficina Elaboração de Projetos Culturais, com Guilherme Almeida, e ensaios na real e na ficção, com Márcia Regina. A quinta mostra de estágio da Lidança acontece às 11 horas e às 14 horas. Já a mostra virtual artística, com a exibição de vídeo performance pela TV IFB, acontece às 13 horas e às 18 horas. Teremos também a roda de conversa, Dança e Resistência na Cena Cultural do DF, às 16 horas, com a transmissão ao vivo pela TV IFB. E à noite, a partir das 19h30, a festa de encerramento com artistas e grupos convidados do DF. Confira a nossa programação. Agradecemos a presença de todos.